E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, para ter esse entendimento, este feeling de saber exatamente a hora de fazer uma entrada e entender o movimento do gráfico. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, eu consigo ver... você que está chegando aí, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Tem um presente que é um e-book que eu deixo aqui inteiramente grátis para você baixar. Já já eu vou falando para você sobre isso. Bom, movimento clássico do gráfico, né? Gráfico fazendo um movimento aqui, ó. Eu tenho uma linha de tendência de baixa para quem gosta. Gráfico já quebrando essa linha de tendência de baixa, fazendo outro tipo de movimentação. Em relação, por exemplo, à linha de tendência de baixa, que muitas pessoas gostam, você também pode utilizar aqui, ó, a Fibonacci para fazer essa linha de tendência, né? Eu posso pegar aqui, ó, e traçar a linha de tendência de baixa da Fibonacci. Tá lá, fechou. Quando eu traço a linha de tendência de baixa da Fibonacci, ao mesmo tempo que ela me dá a oportunidade de entender a linha de tendência, olha que interessante, fica uma dica aí, tá? Ao mesmo tempo que ela me dá a oportunidade de eu entender a linha de tendência, ela me mostra também aqui, ó, os níveis, né? Ela me mostra os níveis aqui, ó, de suporte e resistência acontecendo no gráfico. Então eu já consigo entender, presta atenção no que eu vou falar, eu já consigo entender, ó, os pontos de liquidez no gráfico e o movimento no meio do caminho do gráfico onde o preço pode segurar. Só de utilizar a Fibo aqui marcando linha de tendência e ao mesmo tempo ela me dá os canais. Cadu, por que você não usa? Eu não preciso, pessoal. Para mim até atrapalha, sabe? Porque eu olho o gráfico e eu já vejo tudo isso acontecer. Agora você que é um trader iniciante, quer aprender como traçar uma linha de tendência, quer aprender como usar uma Fibonacci para marcar os canais, as referências de suporte e resistência, você pode utilizar sim, tá? Inclusive, eu ensino a fundo como utilizar uma Fibonacci, como utilizar linhas de tendência lá no treinamento, para que elas servem, para qual é a utilidade delas de uma forma correta de se utilizar. Então aqui, ó, olha só o movimento. O que acontece aqui? Muita gente toma loss numa região como essa, ó. Muita gente toma loss. Muita gente toma loss numa região como essa. Por quê? Ela pensa assim, tendência de baixa, resistência, vou vender. O pensamento não está errado, porém, pessoal, eu falo para vocês que o gráfico, ele é uma junção de setores. Para eu fechar o contexto, eu, Cadu, particularmente, me aprofundo em 5 setores. Se os 5 setores não tiver fechado em entendimento para que se saiba o que está acontecendo no gráfico, não tem entrada. Por isso que muitas pessoas tomam loss um atrás do outro, porque justamente não sabem esse contexto gráfico para operar uma linha de tendência, por exemplo. Por quê? A pessoa faz isso, ó. Ela traça uma linha de tendência. Aí ela chama o nome bonito, né? Linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa. Para que serve uma linha de tendência de baixa? Para que ela serve? Para mostrar para você que aqui houve uma tendência de baixa. Só isso. É só isso que ela serve. Para te dar a direção do movimento. Tá. E aí o que aconteceu com essa linha de tendência de baixa? Ela existe ainda? Não. Não existe. Ela não faz mais efeito, principalmente se você puxar o canal aqui, ó. O canal de baixa já terminou, já findou, já chegou ao fim. Mas eu não posso continuar vendendo? Mas aí nós temos outros setores gráficos para analisar. E a gente vai ver um pouquinho durante a aula sobre isso, tá? Enquanto você que está chegando no canal é novo por aqui, ó, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar, para fazer download. Neste e-book eu trabalho 36 páginas sobre 16 padrões de entrada que eu mais utilizo aqui no meu dia a dia.
Você pode baixar inteiramente grátis nos links aqui ó, do canal do YouTube. Vai ter o link do meu WhatsApp, o link do Instagram, o link de acesso ao treinamento e o link do Telegram. Assim como abaixo de toda a videoaula, resultados dos alunos e assim por diante. Então, a hora que você acessar aqui o canal do Telegram, você vai chegar no canal do Telegram, o que você vai encontrar aqui no canal do Telegram? Você vai encontrar aqui ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e um dos dois links você pode utilizar para fazer o seu download, tá bom? Aí aqui dentro você vê resultado de alunos, ó, por exemplo, aqui é o Rodrigo, já mandando agora pela manhã, ó, 5 ganhos e 1 loss, né, um 5-1. Aí você vê aqui ó, um pequeno vídeo ó, da entrada, vamos ver se vai fechar aqui, eu não lembro quanto tempo tem o vídeo, mas vai fechar. O aluno fazendo as marcações, entendendo o movimento, entendendo o que o gráfico faz. O aluno aqui ó, é o Alan, ó, aí ele escreve visão Forex, ação binárias. É o que eu ensino, né? Eu ensino para você toda uma visão de mercado, que é uma visão universal, uma visão mundial sobre análise, que nós vemos no Forex, com ação binária. Porque os ativos da binárias, pessoal, é o mesmo do Forex, é o mesmo gráfico. Então a visão é Forex, a ação é binária. Então a gente precisa entender muita coisa no gráfico para poder comprar e vender. E é isso que eu faço no passo a passo no treinamento, em setor por setor, e aí você vai aprender realmente como analisar o gráfico. Aqui é o Wagner, boa noite, professor Cadu, hoje passei o dia estudando e agora há pouco estava operando um OTC e meta batida, ó. 3-1 tranquilo em um OTC, mais operações de manhã, fiquei no total 5-1, análise gráfica é vida. Exatamente, Wagner, maravilha, meus parabéns. Marcelo aqui também operando em OTC, vocês viram que muitos alunos operam em OTC, né? A aula que eu subi aqui para o canal do YouTube ontem, sobre tendência. Aqui o Eberson, ó, batendo meta, falando sobre a não pressa e a importância de estudar. Aqui também o Paulo, ó, mandando seus resultados, as suas entradas. Olha que sequência linda. Agradeço, Paulo, pelas palavras. Aqui outros vídeos, né? O Nicolas aqui, ó, batendo meta. Manda um videozinho aqui ó, da sua postagem, ó, toda uma sequência de entradas, parabéns Nicolas. Aqui o Will ó, mandando seus resultados, uma sequência linda. Fernando aqui ó, mandando sua entrada, meta batida e tchau mercado. Marcelo aqui novamente, batendo. O Wagner aqui novamente, mandando seus resultados. O Gilson aqui ó, 3-0 e tchau mercado. Márcio aqui ó, 10-1 e tchau mercado. Pessoal batendo meta, né? Ricardo aqui batendo meta, 3-0 e assim por diante. Então entra aí, baixa o seu e-book, quiser acompanhar os alunos aí no canal, pode acompanhar. Siga-me lá no Instagram, ó, no meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui também, ó, no EAD Hunter, eu posto aqui, ó, todos os resultados dos alunos, assim como no link aqui, né, nessa nova ferramenta do Instagram aqui, eu posto só o resultado dos alunos, assim como nos stories, aqui no destacado. Quiser mandar uma mensagem para mim, tirar uma dúvida, pode mandar. Link de acesso ao treinamento. Lembrando ainda que o treinamento está com 60% de desconto. Procurar fazer esse descontão aí até final do ano, fazendo de tudo para manter esse desconto, para que todos vocês possam aprender de forma correta o gráfico, entendendo realmente como que o gráfico funciona, entendendo a dinâmica do preço, para que você saiba como analisar o gráfico, como operar um gráfico. Principalmente agora, né, como eu estou falando, por exemplo, de linhas de tendência, seja linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, para você entender a dinâmica do gráfico. Porque às vezes as pessoas pegam algo, colocam como regra, mas não sabem usar a regra, né? Então tem muita gente que usa a linha de tendência como escora de suporte e resistência. Não, pessoal, vocês vão só quebrar a cara fazendo isso. Não é assim que se trabalha linha de tendência. O nome já diz, linha de tendência é uma referência da tendência. Se você tem dificuldade para entender a tendência, trace as linhas de tendência. É para isso que ela serve. Quer ver? Ó, o SDJPY, né, fizemos as entradas. Vamos aqui ó, em EURO-GBP. EURO-GBP, ó, linha de tendência.
Como que eu consigo entender o movimento aqui da tendência? Se eu traçar uma linha de tendência aqui, ó, eu começo a ver esse preço fazendo uma pequena, leve movimentação de baixo. Então, se você tem dificuldade de entender o que está acontecendo no gráfico, você pode utilizar a linha de tendência para isso. E esse gráfico aqui é bom para operar? Horrível. Olha o jeito que ele está trabalhando, horrível. Vou até sair daqui, não vou perder meu tempo não. No euro USD. GBP-JPY, vamos ver o GBP-JPY. Ó, aqui já melhorou. Cadu, como é que eu posso traçar uma linha de tendência aqui? Ó? A linha de tendência, você pode traçar ela de uma certa forma. A linha de tendência aqui, ó, linha de tendência. Tá aqui, ó, a linha de tendência. É uma linha de tendência. O que significa quando eu traço uma linha de tendência? Que eu tenho uma possibilidade técnica da tendência estar ali referendando aquele movimento que a linha me mostra. Então, se a linha me mostra que ela está em uma linha de baixa, ela me mostra a possibilidade de uma tendência de baixa. Isso significa que eu vou ter que só fazer venda? Não. Ó, aqui eu comprei, ó. Eu comprei o gráfico com muita volatilidade, explodiu, foi abrir lá em cima, né? Não. A linha de tendência é só uma referência para você entender aquela tendência naquele exato momento. Ó, inclusive aqui eu entrei comprado e o preço me jogou lá em cima, porque o movimento é comprado, justamente para ele continuar o movimento. Eu vou ver se eu pego duas taxas aqui, ó, para eu não tomar loss nessa região, porque eu não quero tomar loss não. Então a linha de tendência ela serve para você ter esse entendimento técnico da movimentação. Mas não é porque você traçou uma linha de tendência de baixa que necessariamente você tem que vender o gráfico. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem isso porque elas aprendem assim, ó, se você traçar uma linha de tendência de baixa, você vai vender. Se você traçar uma linha de tendência de alta, você vai comprar. Será? Tá lá, ó, fechou. O que você tem que entender é a dinâmica das linhas de tendência. Quando eu traço essa linha de tendência aqui, ó, ela passando ali nas regiões, né? Quando eu traço a linha de tendência ali nas regiões, o que a linha de tendência me mostra aqui? O que aconteceu com essa linha de tendência que eu fiz as marcações aqui, ó? O que aconteceu? É uma linha de tendência de baixa, não é? Não é uma linha de tendência de baixa? Deixa eu fazer isso aqui, ó, para você entender, ó. Eu peguei, vamos lá, como traçar uma linha de tendência? É assim como traçar um canal. Eu pego topos e fundos e marco. Ó, topos, marquei minha linha de tendência ali e fundos, marquei linha de tendência aqui. Aqui eu formei um canal. Quando eu tenho apenas um lado marcado, eu tenho uma linha de tendência. Quando eu duplico esta linha de tendência e marco as regiões de fundo aqui no caso, eu tenho um canal marcado, porém seguindo uma linha de tendência. Então vamos lá com o raciocínio. Vou tirar essa linha de tendência que forma o canal para você entender o movimento. Fiz o movimento aqui, ó. Fiz um movimento aqui. Então o que você tem de entendimento aqui? Cadu, eu tenho de entendimento que a linha de tendência é de baixa, ó. Perfeito. A força aqui me mostra uma oportunidade de baixa. Mas isso significa que porque ela mostra uma força de baixa, eu tenho que necessariamente vender? Não aqui em binárias, né? Não aqui em binárias. Quando o preço vai chegando próximo, ó, olha o que o preço me mostra aqui na região. A linha, deixa eu traçar a linha bem na região que deveria ser traçada. Olha o que a linha me mostra aqui na região. A linha me mostra um rompimento na região, um movimento de continuidade de preço, mostra fluxo na região. Ou seja, eu tenho possibilidade de continuar preço até uma região próxima de resistência. Mas isso não significa que necessariamente eu vou ter que vender aqui porque a linha de tendência passou aqui. Muitas pessoas, por exemplo, ó, tomaram loss aqui, ó. Tomaram loss aqui nessa região. Por que tomou loss nessa região? Porque viu aqui, ó, um pin bar, né? Um candle de ignição. Ó, o candle de ignição formou exatamente na linha de tendência de baixa. Então tocou na minha linha de tendência de baixa, eu tenho que vender. Não, não é assim.
Vocês aprenderam assim, mas não é assim. Olha só, ela já tinha feito o mesmo movimento aqui, ó. Linha de tendência de baixa nessa região aqui, ó. Aliás, padrão de baixa nessa região aqui, ó. E olha que interessante. Que região que é essa aqui? É uma região de resistência. E o que aconteceu? O preço continuou movimento de queda? Não continuou movimento de queda. Aqui o preço continuou movimento de queda? Não continuou movimento de queda. Então você viu aqui que houve uma falha de movimentação aqui, de continuidade de tendência de baixa. Houve uma falha de movimentação de continuidade de baixa. E eu consigo ver aqui no gráfico, ó, as possibilidades de suporte e resistência, que são as regiões que o gráfico vem buscar de liquidez, ó. Região de liquidez, região de liquidez. Logo, quando assim eu vejo o movimento e entendo o que ele está fazendo, eu entendo que aqui, ó, este movimento técnico, eu posso fazer continuidade de movimento porque ele ainda está na terceira movimentação ali da tendência na micro-região. Assim como ele fez aqui, ó, 2 movimentos de impulsão nessa região. Quem está no treinamento vai entender o que eu estou dizendo. Então, quando você vai estudar a linha de tendência, você tem que aliar a linha de tendência em relação ao raciocínio lógico das movimentações do gráfico. Não é porque você traçou uma linha de tendência que o preço vai corrigir e vai fazer movimentação contrária ali. Pelo contrário, a linha de tendência vai ser apenas uma referência para você entender as movimentações. A linha de tendência vai ser apenas uma referência para você entender como é que o gráfico está se movimentando naquela região. Só que o preço, você precisa ver ele de uma forma geral. Conseguiu compreender? Inclusive essa linha de tendência aqui, ó, ela se torna uma Fibonacci, tá? Eu falo mais sobre isso, eu ensino mais sobre isso no treinamento. Olha que coisa linda. Existem algumas corretoras que têm esse sistema de Fibonacci que você pode trabalhar as tendências. Então eu consigo ver os canais tanto paralelos como diagonais, onde você pode trabalhar esses movimentos. Ajuda para algumas pessoas? Olha, eu vou falar um negócio para você. No começo, quando a pessoa quer entender os movimentos da tendência, você consegue entender os movimentos de forma legal. Mas depois, isso aqui, pessoal, só atrapalha. Só atrapalha porque você não precisa disso para entender o gráfico. Você não precisa entender, por exemplo, por que o Cadu fez uma continuidade de movimento aqui. Eu ensinei esse movimento esses dias aqui, ó, 1, 2, 3 aqui, ó. Ensinei aqui para vocês. Por que o Cadu continuou o movimento? Porque a liquidez do mercado está aqui em cima, ó. A liquidez do mercado está aqui em cima, então o preço vai buscar liquidez. Depois que ele busca liquidez na região, o que acontece? Ele corrige. Mas aí vem sempre o amiguinho que fala assim, poxa Cadu, mas aqui ó, olha a linha de tendência. Olha aqui o padrão de vela na linha de tendência, de correção. Não era para ele continuar caindo porque tem uma linha de tendência. Não, pessoal. Linha de tendência não é referência de suporte e resistência. Eu vou escrever aqui ó, em letras garrafais para você. Ó. Linha de tendência. Tendência não é referência de suporte ou resistência. Resistência. Para que serve então essa bendita linha de tendência que muitas pessoas falam? A linha de tendência, ela já diz referência de tendência. Ela não é utilizada como um amparo no suporte. Ela não é utilizada como um amparo de resistência. Ela é utilizada para você entender, no caso aqui, por exemplo, ó, que existe uma leve movimentação de desvalorização do ativo que o preço pode continuar caindo, né? Como aconteceu aqui. Porém, contudo, todavia, não é porque passa uma linha de referência
que eu costumo chamar de linha de referência, que para mim é o nome técnico, linha de referência, porque ela refere a você que existe uma tendência ali. Mas isso não significa que ela é um suporte e resistência. Assim como muitas pessoas usam as médias móveis como suporte e resistência. Médias móveis também não são suporte e resistência. Eu até falo sobre médias móveis em linha de referência, ou linha de tendência como suportes e resistências dinâmicos. Mas, na verdade, ela é uma confluência para você entender um suporte e resistência. Entendeu? Tanto médias móveis como linha de tendência, seja linha de tendência de alta ou seja linha de tendência de baixa, elas vão servir como referência para você referendar aquele suporte e aquela resistência naquela região. Então, por exemplo, ó, se aqui você sabe que é um ponto de liquidez, né? Como eu explico lá no módulo 12, ó, módulo 12, aqui é um ponto de liquidez. Eu sei que é aqui que eu tenho que fazer uma venda. Tá. E por que eu sei que tem que fazer uma venda também? O que pode me ajudar? Aí entra a questão da linha de tendência. Por quê? Porque, olha, a linha de tendência aqui, ela é de baixa. Só que isso não significa que no decorrer dos movimentos gráficos eu necessariamente preciso esperar a movimentação. Correto? Para ter uma precisão e uma diminuição do meu loss, melhor eu esperar o preço chegar nessa região. Mas como algumas pessoas já têm as habilidades de fazer as movimentações de continuação, ótimo, como eu assim aqui fiz a continuidade do movimento nessa micro-região, entendendo a força, já entrando com uma movimentação mais pesada ali. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Por exemplo aqui, ó, quando eu cheguei nessa outra entrada em USDJPY, foi a mesma coisa. Ó. Eu traço uma linha de referência. Né? Como que eu faço uma linha de referência? Topos. Eu vou marcando topos. Ó, esses dois topos marcam uma linha de referência. Se eu marcar os fundos, eu faço um canal. Perfeito, perfeito. O que a linha de referência me mostra aqui? Que a força gráfica aqui está desvalorizando o ativo. Isso necessariamente significa que eu vou ter que vender só porque ele vai encontrar regiões aqui de suporte e resistência? Não, pessoal. Porque essa linha aqui, ela não está me mostrando a possibilidade de eu fazer um trade na região da linha, mas sim como o gráfico se comporta no preço ali naquela região. Então, ó, teve gente que entrou vendida aqui, ó. Muita gente faz isso, pessoal, muita gente faz isso. Teve gente que viu esse topo aqui, ó, por causa da linha de referência ou linha de tendência de baixa, vendeu, tomou loss. Tem gente que viu esse fundo aqui, ó, por causa da linha de tendência que fez, veio aqui, tomou loss. Teve gente que entrou aqui, ó, no fechamento dessa vela, ó, que eu falo para vocês. O que acontece? Tem pessoal que entra no fechamento da vela. Não lembro se eu falei isso na aula de ontem para vocês. Tem gente que entra no fechamento da vela para a mesma vela. A análise gráfica não é retração de fluxo de vela. Não é retração de vela, não é fechamento de mesma vela. A análise gráfica ela sempre faz uma reversão do movimento da tendência em regiões de suporte e resistência. O fluxo de vela na mesma movimentação de vela, não há cabimento técnico para isso. Ah, eu faço de vez em quando dá bom, de vez em quando dá bom. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você vai ver que não é um movimento consistente. Esse negócio de você traçar uma linha aqui e entrar para o fechamento da mesma vela, você vai continuar tomando loss, ó. Fechamento da mesma vela, você vai continuar tomando loss. Fechamento da mesma vela, você vai continuar tomando loss. Olha o que aconteceu com o preço aqui, ó. O preço seguiu o movimento. Então, para que essa linha de referência serviu para mim aqui? No meu caso, serviu para eu entender que o movimento de baixa já não estava imperando mais aqui. Poderia fazer um movimento de venda utilizando essa força gráfica? Sim, como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui. Mas era necessário acontecer o quê, ó? E esperar um padrão formar. Olha o padrão aqui, ó. Formou padrão de vela, entrada vendendo na região. Enquanto não formou esse padrão de vela, referendando a minha entrada
por causa da demonstração de uma linha de tendência de baixa ali na região, não teria entrada. Conseguiu compreender? E o que o pessoal faz? Dedo nervoso. Só quer apertar botão. E não é assim o gráfico. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Preço está caindo, porque estava referendado por tendência de baixa. Porém, a tendência ligada à linha de tendência, ó, quem entrou aqui por causa da linha de tendência, ó, tomou loss. Agora, se você utilizar ela como uma confluência de movimentação após padrão na região de entendimento, aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui no caso, se você utilizasse ela como um padrão, entendendo que existe suporte e resistência na região, e ali é um ponto de expressão de força de movimentação, aí você está fazendo uma confluência de movimento, mas não utilizando ela como referência de suporte e resistência no sentido de que ela vá segurar o preço. Você entendeu? Por isso que muitas pessoas se quebram com ela. É a mesma coisa se eu traçar uma Fibonacci aqui, ó. Eu ensino Fibonacci a fundo lá no treinamento, ó. O preço está aqui, né? Então vamos lá, vamos traçar a Fibo aqui, ó. Vou traçar a Fibo. Ah, posso usar a Fibo como linha de referência? Pode utilizar. Olha aqui, ó, tracei. Vamos fazer uma cor amarela para ficar melhor? Vamos aumentar a espessura? Tracei. Olha só, o mesmo movimento que eu fiz você vai entender. A Fibo é interessante para quem está começando, para entender melhor. Então, ó, eu traço uma linha de tendência de baixa, referenciando o movimento da tendência. E ao mesmo tempo, ó, ela vai marcando o quê? Meus canais. Eu consigo entender uma série de canais e projeções aqui. Mas isso é uma outra história, por exemplo, quem está no treinamento eu explico certinho. Agora olha o preço, ó. Olha o preço. Quando eu falo para vocês de trabalhar 50% do movimento, onde é o 50% do movimento aqui em 50%? É isso aqui, ó. E olha o que aconteceu. O preço não foi justamente corrigir lá nos 50%? Foi. Então por que quando a linha passa aqui você acha que teria que vender? Ah, porque aqui 38,2 é dentro de um canal. É dentro de um canal, só que o preço aqui não mostra que ele tem força de queda na região. Ele só vai mostrar força de queda na região depois desse candle aqui gigantesco, que até nem engolfo é. É simplesmente uma força de anomalia ali na região. Ele não é um engolfo, mas ele mostrou para você, assim como esse movimento, ó, que a força era de queda. Mas necessariamente foi aonde? Lá nos 50% do movimento que eu ensino para vocês. Quem está no treinamento sabe muito bem. Então não é porque tem uma linha de referência passando aqui, ó, que se eu traçasse ela, que vocês viram que eu tracei lá, ou tracei aqui, que eu poderia entrar. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Ó, vamos traçar a linha de referência aqui então, ó, que nem o Cadu fez, ó. O Cadu fez naquela marcação, ó. Essa linha de referência aqui, ó. Vamos marcar aqui. Vamos supor que o Cadu marcasse aqui, ó. Ótimo. Aqui tem níveis de canais. Olha só o que aconteceu, ó. Muita gente entrou aqui por causa desse padrão, achando que esse aqui era um padrão de continuidade de preço, tomou loss. Olha o que aconteceu. Ela veio buscar justamente em cima que tem a referência do canal. Olha esse canal aqui, ó. Aqui está o canal onde fecha o movimento da resistência lá no passado. Ó, aqui fecha o canal. E se você sair subdividindo esse canal, você vai ver como ele trabalha aqui, ó. Para isso que servem os canais. Aqui eu tenho meus suportes e resistências, ó. Aqui está o trabalho de suporte e resistência. Por isso que o gráfico veio pegar o preço aqui em cima. Por isso que o movimento aqui, ó, é de alta. Só que para isso, pessoal, para você ter esse entendimento claro, técnico, o que você precisa? Você precisa ter uma habilidade visual do gráfico. Você precisa entender cada movimentação que o gráfico faz. Você precisa entender como o gráfico se coloca, se disponibiliza para você à frente da tela para você entender como é que ele funciona. Então, por exemplo, as linhas de tendência, para ficar claro para você, a gente fazer um checklist aqui, ó.
As linhas de tendência. Linhas de tendência. Vamos fazer aqui, ó, linhas de tendência. Seja de alta ou linha de tendência de baixa. O que elas significam para nós? Elas significam uma referência. Referência do quê? De tendência naquela região. Ela nunca vai ser, não é um suporte resistência. Ela não é um suporte resistência. Ela pode ser o quê? Uma confluência para você entender o movimento na região. Para você entender a força da movimentação aqui, para você entender a força da movimentação. Você pode entender a força da movimentação. Porém, ela não é padrão de entrada. Linhas de tendência não é padrão de entrada. O que eu mais vejo, pessoal, o pessoal que é novo, né, o pessoal que começa a operar agora, entra como linha de tendência como se ela fosse um padrão de entrada. E ela não é padrão de entrada. Linha de tendência não é padrão de entrada. Ela vai mostrar força de movimento, ela pode mostrar uma confluência, ela vai referendar a tendência, mas ela não é um suporte resistência. Então o que acontece? Muitas pessoas acabam não entendendo o trading ou não entendendo a movimentação. Olha o preço aqui, ó, novamente, ó, buscando a mesma região lá que eu mostrei para você de liquidez. Ó. Ele não corrigiu por causa de linha de tendência, ele corrigiu por causa de suporte e resistência, dentro de um contexto gráfico que o preço se movimenta. Então, o que eu vejo hoje em dia é o seguinte, a pessoa aprende a fazer marcações de suporte e resistência e linha de tendência. E ela coloca aquilo lá como uma muralha na região que o preço não vai transpassar. E não é assim que funciona. Por isso que o gráfico é vivo. Você precisa entender aquele setor que o preço está se movimentando, qual é a causa do movimento naquela região. Qual é a lógica do preço ali naquela região para você comprar ou vender? Existe uma lógica para você vender? Existe uma lógica para você comprar? Ter uma linha de tendência ali naquela região. Opa, então ela vai referendar uma força gráfica para você. Ela vai mostrar uma força de tendência para você. Agora, se aquela tendência está no início, se aquela tendência chegou no fim, se aquela tendência, abre aspas, está quebrada, fecha aspas, se aquela tendência está em vigência, se os padrões que se formam naquela região referenda ela como ainda uma linha de referência, tudo isso tem que ser analisado. E aí você precisa entender os setores do gráfico, entender como o contexto funciona, entender as regiões, entender as tendências, entender o padrão de vela que acontece ali naquela região junto com o fluxo do mercado. Assim, você vai entender o que é uma linha de tendência. Assim, você vai conseguir aplicar as técnicas em relação àquilo que você estuda no gráfico. Conseguiu compreender, pessoal? No treinamento a gente vê isso tudo passo a passo, com calma. Você vê aqui que eu não marco linhas de tendência, eu não fico marcando isso, porque eu vou olhando para o gráfico e vou vendo como ele está trabalhando. E ali eu já consigo ter o entendimento da movimentação do gráfico naquelas regiões. Por exemplo, esse preço aqui, ó, a tendência dele é ele romper essa região aqui, né? Ele continuar movimento aqui. Por que, Cadu? Pelo simples fato de eu ver como está funcionando as micro tendências nessa região. Ele pode fazer até um pullback aqui, mas depois continuar o preço. Então você tem que entender o gráfico como um todo. Lembra que eu conto do livro? Se o preço está aqui nessa região, o preço está nessa região, eu tenho aqui, ó, a ideia do que está acontecendo. Eu preciso entender o que vai acontecer aqui para frente. Tá, eu preciso saber a história do que está me mostrando esse preço aqui. Então eu tenho que entender a causa que me leva o movimento do preço nessa região para entender a lógica se eu vou comprar ou vender nessa região. Mas se não tiver uma causa, se não tiver um movimento de preço na região, se não tiver uma lógica ali num price action para fazer a minha entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar de fora.
E olha lá o que eu falei para você. Dele fazer um pullback ali na região, ó, e romper região. Tá vendo? Como a análise gráfica é simples, basta você ter conhecimento. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender o recado. A mensagem de hoje foi um super aulão aqui sobre linha de tendência. Se você quiser aprender realmente como funcionam os gráficos, o treinamento está aí. Lá nós vamos ver de forma absurda e profunda como se movimenta o gráfico. O seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são sanadas diretamente comigo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, os links estão aí embaixo. Ó, entradinha com 3 taxas aqui, o gráfico está bem volátil nesse momento, eu não vou ficar mais exposto nessa sessão no mercado. 3 entradinhas aqui, ó, mais uma entrada aqui, ó, seguindo o movimento, 4-0, tá bom nessa sessão, não preciso ficar mais exposto aqui. Não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações. Eu te espero ver aqui todos os dias aprendendo mais e mais. E olha aqui o que aconteceu que eu falei para você, que ia romper a região. E rompeu, tá bom? Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração. Fui!